Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Bem-vindo, bem-vinda ao programa A Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. É muito bom estar com você estudando as lições bíblicas da CPAD, que são utilizadas nas escolas bíblicas dominicais. E você que tem nos acompanhado, eu peço que nos ajude a divulgar esse programa, divulgar na sua rede social, clicar em gostei após você assistir o vídeo, se você gostar, compartilhar na sua rede social, nos ajude a ajudar as pessoas a melhorarem no seu estudo das lições bíblicas da CPAD e um conhecimento bíblico teológico. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Epístola aos Filipenses. A lição de hoje está baseada em Filipenses capítulo 4, do verso 5 ao 9. Na realidade, a lição bíblica coloca do 5 ao 9. Mas vamos ver que o foco está no verso 8 e 9. Mais uma dificuldade aí de acompanhamento nessas lições da própria CPAD. Mas a lição 11 tem título Uma Vida Cristã Equilibrada, baseado no verso 8 e 9 aos Filipenses. O texto óbvio está baseado no verso 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então o apóstolo aqui está orientando aos filipenses o que eles deveriam, como salvos, pensar. A verdade prática diz assim: a fim de termos uma vida cristã equilibrada e frutífera, precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é agradável a Deus. Então nesta lição nós vamos refletir o que tem ocupado a nossa mente. A leitura bíblica em classe, eu disse a você, está do verso 5 ao verso 9, mas eu não vou ler do verso 5 ao 9, porque na realidade a ênfase está no verso 8 e 9, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai, que é o texto áureo. E no verso 9 diz assim: O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O objetivo proposto pelas lições bíblicas da CPAD, primeiro, é conscientizar-se a respeito da excelência da mente cristã, compreender o que deve ocupar a mente do cristão e analisar a conduta de Paulo como modelo. Lá nas lições bíblicas CPAD, esse objetivo, eles na realidade acabam fazendo um comentário bem maior, por isso que eu deixo em vermelho aqui no arquivo de slide, porque o objetivo tem que ser bem sucinto. E o quarto objetivo é aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido, que é o objetivo que eu coloco em todas as lições que comento aqui. Objetivo pessoal. Então, para nós introduzirmos essa lição, a lição de número 11, o apóstolo conclui o seu apelo à comunidade apontando para uma importância sobre o que os cristãos pensam. Nós vimos na lição 10, a lição anterior, a questão da alegria dos salvos, da paz que é dada pela alegria dos salvos, e aqui nós vemos que ele acaba concluindo, como eu disse também na lição anterior, alguns apontam que foi escrito em outro momento, isso pelo apóstolo Paulo, apontando agora para a importância daquilo que as pessoas pensam, que está na mente das pessoas, principalmente os salvos, no caso aqui, os salvos. Um pensamento não dominado pela lei, mas por Cristo. Se nós olharmos no contexto geral dessa epístola, essa preocupação com a questão do legalismo, que está no contexto, mas o autor não foca isso. Mas é importante você, talvez ter um conhecimento um pouco maior, procurar pesquisar um pouco mais sobre isso, mas não vamos focar isso nesse comentário. A necessidade de manter os pensamentos que estão em sintonia com o Evangelho. Então nós vamos ver nessa lição que esse é um direcionamento que o apóstolo traz, a necessidade de manter os pensamentos do cristão em sintonia, alinhados com o Evangelho. Assim, ou seja, uma vez que os seus pensamentos estão alinhados com o Evangelho, vai reinar a plena paz de Deus na vida desse cristão e dessa cristã, e ocasionando assim uma vida equilibrada e preservada. Então, uma vez que os pensamentos estão alinhados com o Evangelho, em sintonia com o Evangelho, em consequência, esse cristão, essa cristã, vai ter em sua vida reinando a plena paz de Deus e uma vida cristã equilibrada e preservada. O tópico 1 tem o título A Excelência da Mente Cristã. E o primeiro item, Nossos Pensamentos. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, é o que é uma citação do texto que nós lemos.
o que é honesto, o que é justo, o que é puro, amável, de boa fama e assim por diante. Então nós vamos ter um tópico que trata especificamente sobre isso, mas aqui ele está enfatizando que nós temos que ter bons pensamentos, né, de uma forma geral. Viver em Cristo Jesus significa, em primeira linha, ter mudado e continuar mudando de pensamento. Daqui é uma citação do Engarstner, que é uma das citações que eu deixo no arquivo de referência também. Ele diz isso, que viver em Cristo significa, em primeira linha, ter mudado e continuar mudando de pensamento. Ou seja, é a questão da palavra grega para converter-se. Ela tem o significado de mudar de pensamento, mudar a forma de pensar. Então a pessoa, quando ela é justificada, tem o conhecimento da salvação, ela muda a sua forma de pensar. Mas isso passa a ser uma questão, isso passa a ser uma constância na vida da pessoa salva. Ela está constantemente mudando o seu pensar, se aproximando cada vez mais de Deus, aproximando cada vez mais da perfeição. 2 Coríntios 2,16 fala que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Mas nós vemos que muitas vezes a mentalidade cultural de um mundo consumista e o materialismo que reina nos dias atuais, no mundo que nós vivemos, muitas vezes tem influenciado os membros da igreja, as pessoas da igreja, e muitas vezes as pessoas têm se esquecido desse conceito do apóstolo Paulo, que nós temos que ter a mente de Cristo. Como que Cristo pensava? Tem aquele livro que fala nos passos de Jesus, né? Assim, se Jesus estivesse no nosso lugar, como é que ele pensaria? Como é que ele agiria? Quais seriam os seus pensamentos? É coisa para a gente refletir. O item 2 diz, pensando nas coisas eternas. Uma preocupação excessiva com as coisas terrenas, em contrapartida com pensar nas coisas espirituais. Romanos 12, 2, Colossenses 3 e 2. Então, fala que nós devemos pensar nas coisas que são em cima, nas coisas espirituais. Mas o ser humano tem uma tendência de focar muito mais nas coisas terrenas, né? Os seus interesses, e detrimento ao interesse do reino de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que nossa mente deve estar ocupada com as coisas celestiais, com as coisas espirituais. Isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, quando ela está focada no pensamento nas coisas espirituais. Ela consegue ter uma paz, ele consegue ter uma vida bem diferente de uma pessoa que está focada nas questões materiais, no consumismo, na posição, no poder. Existe uma grande diferença, você percebe isso nas pessoas. E tem uma interferência na formação da teologia também. Nós vemos aí essa questão de pensar nas coisas eternas ou pensar nas coisas terrenas, como a própria teologia da prosperidade. Nós vemos essa interferência do meio que nós vivemos no formar teológico, porque a cultura influencia na formação teológica. Nós vamos ver que no Ocidente, no Oriente, é evidente que existe uma interferência na forma de pensar, na cosmovisão das pessoas, na própria formação teológica. E nós vamos ver que essas questões de pensar nas coisas terrenas, muitas vezes ela acaba sendo infiltrada na própria questão teológica, e as pessoas pregando muitas vezes e levando as pessoas a pensarem nas coisas terrenas em vez de pensar nas coisas espirituais, ou a barganha com Deus. Eu trato isso no meu livro, Educação Cristã Libertadora. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, nos diz e recomenda o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios 10 e 5. Ou seja, colocando diante de Deus todo o entendimento, todo o nosso pensamento, em obediência a Cristo, ao Evangelho. Então, a palavra de Deus, ela vem nos auxiliar, levar-nos a essa obediência a Cristo. As promessas divinas é que nos traz a motivação também de nós direcionarmos o nosso pensamento nas coisas espirituais, porque é o que nós vamos ter após a nossa vida, sem deixar desmerecer o nosso dia a dia, as nossas responsabilidades com as questões terrenas, com o emprego, com o trabalho, mas devemos ter como prioridade as coisas espirituais. São vitoriosos os pensamentos que harmonizam com o Evangelho de Jesus. Então, as pessoas que têm o seu pensamento harmonizado, alinhado com o Evangelho, com o reino de Deus, são pessoas vitoriosas, pessoas felizes e que têm a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida, pessoas que vão viver melhor. O item 3 diz, agindo sabiamente, é um item colocado pelas lições bíblicas. Uma vida equilibrada, vivendo no mundo, mas com os padrões bíblicos. Nós vemos João 17, 15 a 18, a oração sacerdotal, Jesus orando pelos discípulos, não que Deus tirasse do mundo, mas que eles estariam vivendo no mundo, mas
que eles pudessem fazer a diferença. É uma oração que serve para nós hoje em dia também. Paulo, na 1 Coríntios 5, 9 a 10, também fala dessa questão de ter uma vida equilibrada, vivendo no meio de uma sociedade, de um mundo corrompido, mas sermos pessoas que de forma sábia possa ter essa convivência, esse relacionamento com as pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, levando-as até Jesus por meio do nosso comportamento, por meio da nossa vida. Atitudes não para atender prescrições da lei, mas frutos que brotam espontaneamente por aqueles que estão ligados à videira verdadeira. João 15, 1 e 2. Então, não que você sirva por obrigação, mas que por ter conhecido a Cristo, por ser salvo em Cristo Jesus, frutos que brotam espontaneamente na sua vida, fazendo uma diferença no meio em que você está inserido. Cuidado com o radicalismo, né? Então aqui nós temos que tomar cuidado quando fala de agindo sabiamente. Então coloquei aqui essa questão que nós vemos que muitas pessoas, às vezes, talvez bem intencionadas, com a preocupação de levar o Evangelho, acabam sendo inconvenientes nos trabalhos, na escola, e as pessoas acabam, em vez de chegar a Cristo, se afastando do Evangelho por falta de sabedoria na forma que as pessoas abordam as demais pessoas, das pessoas da igreja, abordando demais pessoas de forma cansativa ou sem uma preparação. Então é importante, por isso é importante participar da escola dominical, estudar a palavra de Deus, se preparar para fazer a obra de Deus. Aplicação prática desse tópico. O que tem ocupado a sua mente? No que você tem pensado? Pai, faça uma reflexão sobre isso. Como os seus pensamentos têm levado você a agir no meio da sociedade? Como tem sido o teu comportamento? Você tem agido com sabedoria? É um bom momento para você refletir sobre isso. Conforme tem mencionado nos vídeos anteriores, nós temos gravado o vídeo em duas partes. Porque algumas pessoas têm dificuldade na internet e às vezes o arquivo é muito grande, não estão conseguindo abrir. E tem pessoas que dizem que não estão conseguindo acessar mais os nossos vídeos. Então estamos deixando aí 2 vídeos para você. Então não deixe de assistir a parte 2 agora, que nós vemos o tópico 2 e o tópico 3 e as considerações finais desta lição. É um complemento. Então, para você entender toda a lição, é necessário que você assista os 2 vídeos. Lembrando também que você nos ajude a compartilhar, clique em gostei, compartilhe e também quero convidar você a se inscrever nos nossos canais para que você receba de antemão as nossas postagens e que também você já possa compartilhar, assistir a hora que você quiser, nos ajude a ajudar as demais pessoas também. Então vamos ao tópico 2 e 3 e as considerações finais no vídeo parte 2.